Shalom, boa tarde. Eu vou trazer para vocês aqui uma pequena palavra que o Senhor me deu. Espero que sirva para você. Amém. Se não servir para você, serve para alguém, de repente que você conheça. Muitas das vezes nós fazemos muitas coisas para Deus. Nós falamos que fazemos muitas coisas para Deus. Só que muitas das vezes nós fazemos as coisas e dizemos que é para Deus, mas não sem observar os princípios. E mesmo nós fazendo muitas coisas para Deus, e se nós não observar os princípios, nós podemos estar fazendo muitas coisas em vão. E isso, se nós fizermos coisas em vão, nós não vamos receber nada em troca. Então nós temos que observar a Escritura. Quando nós queremos fazer algo para Deus, nós temos que fazer, sim, mas nós temos que observar o que a palavra de Deus diz. E hoje eu quero falar um pouquinho para você a respeito de obediência e sacrifício. São duas coisas que andam junto. Deus gosta de obediência e Deus gosta de sacrifício. Mas se você não obedecer, o seu sacrifício não é aceito. Se você não obedecer, a sua oferta não é aceita. Então tem muita gente trazendo oferta ao altar do Senhor e não está sendo beneficiado em nada. Por quê? Estão levando a oferta, mas estão ferindo princípios. E se você levar a sua oferta ferindo a palavra de Deus, ferindo os princípios da palavra de Deus, você não vai receber a sua recompensa. Muito pelo contrário, você, além de estar perdendo tempo de fazer o seu sacrifício, você ainda está cometendo um pecado por não estar obedecendo a palavra de Deus. E para isso, concretizar essa palavra, eu quero falar para você algo sobre a respeito do rei Saul. E para isso vamos ler aqui em 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 até o versículo 3, por enquanto, que diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez os amaleques a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subiu ao Egito. Vai, pois, agora e fere os amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, destruir tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até as mulheres, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Então Deus diz: vai lá, Saul, e aniquila aquela família, aquele povo, os amalequitas. Aquele povo está atrapalhando o meu caminho, aquele povo é perverso, eles não obedecem, eles são obstinados. Eles são homens e mulheres que eu reprovei, eu não quero essa geração, esse povo. Então vai lá, mata tudo, de mamando a caducando, resumindo, desde o rei Agag até o que mama no peito e todos os animais, aniquila tudo, Saul. O profeta Samuel falou isso para Saul: vai lá, é isso que Deus quer que você faz. Essa é a instrução de Deus para você, que Deus manda te passar. Só que aí, o rei Saul, ele achou por bem, chegando lá, nos amalequitas, ele achou por bem fazer aquilo que o seu coração queria, aquilo que ele quis fazer. Ele olhou lá e viu lá, tinha muitos animais bonitos, muitos animais bonitos aos olhos, robustos, bom para comer, né? Então ele pensou: peraí, não vou fazer isso não vou matar tudo, não precisa de tudo isso. Deus falou tudo. Ele falou: não, mas aí, só que Saul disse: não precisa de tudo. Dá para dar poupado em algumas coisas aqui, é porque Deus não entende. Ele quis dizer bem assim: Deus não entende o que ele pediu para mim não. Ele não tinha vindo aqui para ver, ele achou que nada prestava.
Só que Deus está enganado, tem umas coisas aqui que prestam, então eu vou levar e Deus vai agradar. Ferindo a palavra de Deus, desobedecendo a palavra de Deus. E nós muitas vezes nós fazemos isso. Deus manda eu e você levar uma palavra, fazer algo, e nós vamos lá, olhamos, quando nós chegamos naquele lugar, nós olhamos com nossos olhos naturais e olhamos e falamos, não precisa de tudo isso. Não precisa abandonar tudo isso para servir a Deus, não. Não precisa de falar essa palavra dura para essa pessoa, não. Só dar uma maleada assim, já está bom, a pessoa vai entender, né? Deus mandou falar, mas não é tudo isso, não. É que ele não está aqui. É como você, é como Saul, eu e vocês querer dizer bem assim, Deus não estava aqui nesse momento, então ele não conhece a situação, por isso que ele mandou. É isso que Saul pensou. Deus não conhece a situação daqui do povo, não, por isso que ele mandou fazer isso, mas eu estou aqui vendo e eu sei que não preciso de tudo isso. E o que Saul fez? Saul poupou o rei Agag. Saul levou os carneiros que ele achou que deveria, que estava mais bonito, as ovelhas, os camelos, assim, ele resumiu lá os que era melhor e levou. Falou, não, isso aqui eu vou poupar, o rei e essas coisas que eu vou poupar, eu vou levar, que não é tudo isso que Deus falou, não precisava de tudo isso, não. Né? E nisso, com essa atitude que Saul tomou, Deus ficou irado com a atitude de Saul. E Deus falou, eu me arrependo. Olha a palavra que Deus usou, irmão. Aqui está no versículo 11 aqui, capítulo 15, versículo 11 de 1 Samuel. Deus diz bem assim, arrependo-me de haver posto Saul como rei. Deus se arrependeu por causa da desobediência de Saul. Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Falou, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. Aí coloca mais que quando deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, a partir do momento, irmão, que você faz algo, você desobedece os princípios da palavra de Deus, você desobedece a Deus, e você faz algo que você acha, que você acredita que aquilo lá é do jeito que você achou, que Deus não estava errado. Saul achou que Deus estava errado. Eu e você, como fazemos isso, nós estamos dizendo, o Senhor está errado, não é desse jeito não. Então quando você toma essa atitude, Deus está dizendo, eu me arrependo de ter escolhido você, eu me arrependo de ter falado isso e isso de você, de ter colocado você nessa e nessa posição. Deus se arrependeu de ter colocado Saul naquela posição de rei, por causa da desobediência de Saul. Então quantas vezes você para pensar, você analisa um pouquinho, faz uma reflexão de você mesmo. Quantas vezes você foi reprovado diante de Deus? Você não parou, mas agora com essa palavra você vai começar a entender. Quantas vezes você foi reprovado por Deus, por ter feito algo para Deus, mas não ter feito aquilo que Ele mandou? Você até fez, mas você fez só o que te convinha. E se você não parou para pensar que Deus estava dizendo, eu me arrependo de ter colocado você para fazer esse serviço, porque você foi infiel naquilo que eu te propus para que você fizesse. Eu me arrependo de ter colocado você nessa posição, Saul. Eu me arrependo de ter colocado você, fulano, ciclano, nessa posição, porque você não obedeceu as minhas palavras, aquilo que eu determinei que você faria. E o que acontece? Saul, para querer maquiar o erro dele, ele quis fazer um sacrifício para Deus. Ele quis sacrificar algo a Deus, para mostrar que ele estava tudo bem. Ele não fez o que Deus mandou, mas o sacrifício ia resolver aquele problema. Tipo, Deus, eu vou fazer um sacrifício aqui e Deus vai entender o meu lado e vai me perdoar. Isso é um engano nosso. Muitas das vezes nós erramos, nós falhamos com Deus e nós não nos arrependemos e nós queremos levar uma oferta para que nosso pecado seja encoberto, para que nosso pecado seja, para que Deus esqueça aquele pecado e fale, realmente meu filho errou, mas amém, ele trouxe um sacrifício aqui, ele trouxe uma oferta aqui no altar e fez um sacrifício. Não, Deus não entende dessa forma, não é isso que Deus quer. Deus não tem prazer nessas coisas. Deus vai, se você errou, irmão, se você falhou, Deus vai querer uma atitude de arrependimento seu. Deus vai querer que você volte atrás. Não adianta você levar uma oferta no altar,
Não adianta você trazer uma oferta para cobrir um erro seu, uma falha sua, uma desobediência sua, que Deus não vai aceitar a sua oferta. Aí o que Saul fez? Saul, ele pegou, olha aqui no versículo, aqui, mais adiante, versículo 17, diz assim: disse Samuel: porventura, sendo eu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça da tribo de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas. Então Deus disse: vai e destrói totalmente os amalequitas. Não era uma metade, não, vou tirar o rei, vou tirar os cabritos, vou tirar umas ovelhas, vou tirar uns camelos, e não, Deus disse totalmente, aniquila todos. Eu não quero nada que vem dele, eu não quero esse povo e nem nada que vem dele. Esse é um abominável diante dos meus olhos, abominação diante dos meus olhos. Então eu quero que Saul, você aniquila tudo. Então quando Deus pede para você fazer algo, Ele quer uma coisa literal. Quando Deus fala, vai lá, entrega isso, isso e isso para essa pessoa, é aquilo que é para você entregar. Quando Deus vai lá e faz esse e esse serviço, Deus quer que você vá lá e cumpra aquele serviço. Deus não quer que você chegue lá e coloque o seu achismo e faça conforme você achou. Não, Deus vai lá e faça e seja correto, totalmente, totalidade. Amém? E olha mais. Porque, pois não deste ouvido à voz do Senhor, Samuel disse para Samuel, dizendo para Saul, versículo 18, versículo 19, no caso: porque, pois não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas destruiu totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas, aquilo que eu tinha falado para você. Ele não fez aquilo que o Senhor mandou. Ele tomou o rei, tomou ovelhas, vacas, camelos, resumiu, ele trouxe. Mas Samuel disse para ele, bem assim: porventura, Samuel dizendo para Saul, porventura tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, porque em quem obedece a palavra do Senhor? Samuel disse para Saul: será que Deus tem mais prazer na sua oferta, no seu sacrifício, no que ou Ele tem mais prazer de você tivesse obedecido a tua palavra? Você acha que Deus tem mais prazer no seu sacrifício do que na palavra que Deus te entregou? Então aqui Deus está dizendo: não adianta você fazer um sacrifício se você não obedece a minha palavra. Não adianta. Deus não vai aceitar a sua oferta se você não cumprir e obedecer os seus princípios da tua palavra. A sua oferta, o seu sacrifício não cobre as suas transgressões. O que você tem que fazer? Voltar e se arrepender. Deus tem prazer. Samuel está dizendo para Saul: Saul, você acha que Deus tem mais prazer no seu sacrifício do que em você obedecer essa palavra dele? Em outras palavras, Samuel disse para Saul: não adianta você sacrificar, você pode sacrificar, Deus não vai receber o seu sacrifício, Deus não vai receber a sua oferta, porque Ele tem mais prazer na obediência. Porque se você obedecer na totalidade de Deus, o sacrifício vai ser algo simples de se fazer. Se você obedecer a palavra de Deus, se eu e você obedecemos a palavra de Deus, o nosso sacrifício vai ser uma coisa simples de se fazer para Deus, e Deus vai se agradar do sacrifício. A obediência vai levar você a fazer um sacrifício. Amém? Agora, só o sacrifício não vai cobrir essas transgressões da desobediência, da quebra do princípio da obediência. Deus não vai aceitar. Da mesma forma como Deus colocou a ceia,
Olha, você vê, presta atenção numa coisa, a ceia se encaixa nessa palavra. Por que a ceia se encaixa nessa palavra? Porque o Deus disse que para você tomar a Santa Ceia, para você ceiar, a única restrição que tem é se Deus falou para você fazer uma alta análise. Se você tiver alguma contenda com o seu irmão, deixa a sua oferta ali, não sei, primeiro vai lá, tenha com o seu irmão, resolva as tuas diferenças com o teu irmão, depois vem aqui e ceia. Deus está dizendo a mesma coisa aqui para Saul. Primeiro, Deus tem mais prazer na obediência. Primeiro você obedece, depois você vem aqui e sacrifica. A ceia Deus está fazendo primeiro, você vai lá, se arrepende, se faz uma autoanálise, se arrepende, volta lá com seu irmão, se conserte, depois você vem aqui e ceia. Então as palavras se encaixam. Deus, Ele tem, resumindo, Deus está dizendo que eu tenho prazer mais nos princípios de você obedecer do que você sacrificar. Amém? Eu quero que você ceia, porque se você não ceiar, você não tem parte comigo. Mas se você tem algo que você ainda não se consertou, primeiro vai lá, conserte, depois você vem aqui e ceia. Primeiro você vai lá, obedece os princípios, obedece aquilo que Deus pediu para você fazer, depois você vem aqui e deixa a sua oferta no altar, depois você vem aqui e sacrifica. Eu vou aceitar o seu sacrifício, eu vou amar o seu sacrifício, eu vou receber esse sacrifício, vai subir nas minhas narinas como um cheiro suave. Mas se você vir até mim e sacrificar e não obedecer, o seu sacrifício vai subir até as minhas narinas como uma coisa podre, uma podridão, uma coisa horrenda, que Deus não vai agradar. É isso que Deus estava dizendo para Saul, é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Se você resolver fazer um sacrifício para Deus e não quer obedecer a tua palavra, Deus está falando bem assim: o teu sacrifício está subindo, a tua oferta como algo podre nas minhas narinas. Agora, se você resolver, se você buscar obedecer a minha palavra, os meus princípios, depois você vir aqui fazer um sacrifício para mim, aquele sacrifício vai subir nas minhas narinas como algo suave, algo gostoso. Eu vou amar, eu vou gostar, eu vou querer receber mais. Mas para isso eu preciso que você obedeça os princípios da palavra de Deus. Para isso eu preciso que você faça aquilo que eu pedi para você fazer. Então, irmão, faz uma análise na sua vida. Quantas ofertas de repente você já trouxe ao altar e você não se consertou com seu irmão, você não tinha feito aquilo que Deus tinha mandado você fazer, e essas ofertas foram em vão na sua vida. Você ofertou, você sacrificou, e você não vai receber nada em troca daquilo lá, porque Deus não recebeu aquela oferta. Você não vai receber aquele sacrifício, você não vai receber aquele benefício daquele sacrifício. Sabe por quê? Porque Deus não recebeu a sua oferta. Então muitas vezes você murmurou, muitas vezes você reclamou porque você sacrificou, você ofertou e Deus nada aconteceu, a sua bênção não chegou, a sua vitória você não recebeu, a sua cura não aconteceu. Deus está dizendo: eu não recebi, você não foi curado, você não recebeu a sua bênção porque os teus sacrifícios subiu no meu narina como algo podre, porque eu tinha te mandado você fazer algo e você não fez. Eu tinha mandado você fazer algo, eu tinha dado uma missão para você e você não cumpriu a missão, e você quis cobrir essa falha sua com a oferta, com o sacrifício, e eu não recebi isso. E por eu não ter recebido, e não tem como eu te dar algo que eu não recebi. Deus está dizendo: eu não recebi a oferta, eu não vi oferta nenhuma sua, eu não vi sacrifício nenhum seu, por isso que você não recebeu aquilo que você pediu, porque eu também não recebi nada daquilo que você falou que ia me dar. Amém? Então presta atenção, irmão. Saul foi reprovado por Deus. Deus diz aqui: eu me arrependi de ter colocado Saul como rei. Então cuidado, irmão. Deus pode estar dizendo para mim e para você hoje: eu me arrependi de ter mandado você fazer isso, você entregar essa palavra. Eu me arrependi de você ter pedido para você essa missão, para você ir lá cumprir essa missão.
Eu me arrependi porque eu pedi para você ir lá fazer, você não fez, e depois você quis tampar o sol com uma peneira, achando que fosse lá, trazendo uma grande oferta no altar, queimando um bezerro, ou pagando um valor X, e fazendo um voto, sei lá, e ia tampar aquelas transgressões suas, aquela falta de obediência sua, e Deus está dizendo, não, eu não recebi o seu sacrifício, eu não recebi a sua oferta, porque você não obedeceu a minha palavra, você feriu um princípio meu. Você não pode tomar ceia, porque você não, se você tomou a ceia indignamente, irmão, você não participou do corpo e do sangue de Cristo. Você meramente comeu um pedaço de pão e tomou um vinho, só isso você fez. Mas por quê? Porque se você tem contenda com seu irmão e você não foi lá rever, se você tem pecado na sua vida que você não quer largar, porque o problema de você tomar Santa Ceia, irmão, não é, estou em pecado, não pode tomar Santa Ceia, não, Deus não disse que você está em pecado, não pode tomar Santa Ceia. Deus está dizendo que você não pode participar do corpo e do sangue, se você não querer se arrepender do pecado que você cometeu, não querer voltar atrás. Você só pode, aí você não pode tomar, aí você está tomando para a sua própria condenação. Você não está querendo voltar atrás, você não quer se arrepender, você não quer deixar essa velha prática e você quer continuar participando. Deus fala, não, aí você está fazendo algo para a sua própria condenação. Não faça isso. Mas se você está com o coração disposto, se arrepender, voltar atrás, voltar com seu irmão, pedir perdão e voltar, Deus falou, pode participar. Você está apto para participar. Se você foi lá diante de Deus, se arrependeu pelo ato, pelo aquilo que Ele te mandou fazer, e você não obedeceu, foi lá, falhou, não obedeceu, e você reconheceu o seu erro, falou, Deus, eis-me aqui, o Senhor pediu para mim fazer isso, mas eu não obedeci a tua palavra, eu falhei, Deus me perdoa, tal. E você trouxer uma oferta, eu creio que Deus pode até aceitar a sua oferta, mas Ele não vai aceitar a sua oferta por causa do erro, em troca do erro. Não, Ele vai aceitar a sua oferta porque você se arrependeu, está disposto a ir lá e voltar e cumprir aquilo que Deus te pediu. Amém? Então, irmão, presta atenção. Você que vai assistir esse pequeno vídeo, presta atenção no que Deus está falando para mim e para você. Essa palavra é para você e é para mim essa palavra. Então, para nós começar a fazer uma reflexão na nossa vida e pensar quantas vezes eu sacrifiquei a Deus e não obedeci a tua palavra. Quantas vezes eu fui lá fazer um sacrifício achando que lá ia anular a minha desobediência, e Deus está me dizendo agora que Ele não aceitou a minha oferta, o meu sacrifício. E você está entendendo agora perdão, você está entendendo agora por que aquelas coisas que você pediu para Deus e não aconteceu, porque você fez algo para tentar cobrir outra coisa. Você sacrificou, você ofertou pensando que isso cobriria o seu erro que você deixou de fazer, a desobediência sua com Deus. Perdão. Então, amém? Então, com essa pequena palavra que eu estou trazendo nessa noite, essa pequena reflexão, eu espero que sirva para você, que está servindo para mim, espero que sirva para você. A palavra é muito mais extensa do que isso, ela é muito mais rica do que isso. Eu só vim aqui dar uma pincelada para você entender a respeito da obediência e do sacrifício. Deus, põe uma coisa na sua cabeça, Deus tem muito mais prazer em quem obedece ou de quem sacrifica. Deus ama, Deus gosta de sacrifício sim, mas desde que ele venha carreado com a obediência, desde que ele venha junto com a obediência. Deus gosta sim, irmão, de sacrifício, porque a oferta é um sacrifício. Deus ama isso, a pessoa está com o coração disposto a sacrificar, a pagar um preço. Deus ama isso, a jejuar, a ofertar, a orar, a interceder. Deus ama isso, mas Deus ama tudo isso, irmão, desde que vem acarreado junto com a obediência, desde que vem casado com a obediência. Consequentemente, essa obediência, esse sacrifício gera algo dentro de você tão grande que você, a partir desse momento, você vai começar a honra. Aí começa a honra. Primeiro foi externo e agora é interno. Você obedeceu, você fez algo para Deus, os homens já reconheceu. Agora você fala, não,
Eu já sou reconhecido diante dos homens, agora eu quero ser reconhecido diante de Deus. Então agora eu obedeço, agora eu sacrifico, eu honro a Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, né? Que essa palavra possa servir para você, para alguma coisa na sua vida. Se de repente não serve para você, que você é tudo certinho, que isso não aconteceu nada com você, sempre se obedeceu, sempre se sacrificou, sempre se honrou, amém. Se você é essa pessoa, amém. Mas de repente tem alguém que precisa ouvir essa palavra, passe para alguém que talvez precise ouvir uma palavra de Deus, não do Zivaldo, de Deus. A palavra não é minha, a palavra é de Deus, a revelação é de Deus. Deus só nos usa como um canal. Deus usa eu e você como um canal. E Deus só usa eu e você como um canal quando nós se colocamos na brecha, quando nós se colocamos à disposição. Que a Bíblia diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Porque há muitas coisas a de se fazer, há muitos lugares que ainda tem que levar a palavra de Deus, muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, mas Deus está precisando de pessoas compromissadas, que está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então que Deus te abençoe e que essa palavra sirva de consolo, de repreensão, de autoajuda, sei lá, que sirva de alguma forma para você, como está servindo para mim. Amém? Que Deus te abençoe aí, que você tenha dias abençoados na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.